amar seus maridos e seus filhos, a serem boas donas de casa, a serem honestas, sensatas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a maternidade está envolvida aí. Então, por isso nós vamos estudar esse tema, porque nós mulheres nascemos com essa vocação. Nós já nascemos com essa vocação, que é a vocação da maternidade. E o primeiro ponto que eu queria ver com vocês... Vai de novo. Ah, não, eu queria mostrar meus filhos. Coisa linda. Eles já são grandes, né? Eu esqueci de trazer uma foto deles grande. O mais velho já está com 22 e a caçula com 16. Mas eles já foram dessa idade. Algumas pessoas aqui presentes conheceram eles nessa idade, né? E eles não eram crianças fáceis. Eles eram crianças muito difíceis. Então eu vou falar sabendo o que uma mãe sofre. Vou falar para vocês sabendo como é difícil criar pequenos pecadores, pequenos coraçõezinhos duros para a glória de Deus. Então, esses são os meus pimpolinhos quando eram pequenos. Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, que nós, mães, somos autoridade sobre os nossos filhos na ausência dos nossos maridos. Nós representamos os nossos maridos. Então, nós não podemos achar que nós é que somos manda-chuvas, que nós é que temos a responsabilidade, né? E a gente ouve muito isso, é uma mentira, mas a gente ouve muito isso, né? Mãe é mãe. Sim, mãe é mãe, pai é pai. Até aí não disse nada, né? Mãe tem suas obrigações e tem o seu papel na vida do filho. O pai tem suas obrigações e sua importância na vida dos filhos. Então, essa é mais uma mentira que a gente compra. Que mãe é muito mais importante do que pai. Que mãe dá muito mais amor do que pai. Que mãe é um ser etéreo. Que mãe é um ser quase perfeito. Que a gente é quase uma só carne com a nossa mãe, né? A Júlia que brinca lá em casa, de vez em quando ela fica se metendo entre mim e o Oreb, tira a mão da gente, e aí fica no meio, aí ela brinca: ô pai, tu não é uma só carne com ela não. Quem é uma só carne com ela sou eu. Fui eu que nasci grudada nela. Aí o Oreb responde: pois é, a primeira coisa que o médico fez foi cortar o cordão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se lembrar, né? Não obstante a grande importância da maternidade, nós somos uma só carne com uma só pessoa nesse mundo, que é o nosso marido, né? Não com os nossos filhos. Então, essa ideia de maternidade vem um pouco aí da Virgem Maria, né? De ser a mãe de Jesus. Então, tem essa aura em volta da maternidade que não é nada saudável, né? Nós somos mães pecadoras, casadas com pais pecadores, tentando levar um outro pecadorzinho aos pés da cruz, né? Então não é fácil. Então nós somos autoridade sobre a vida deles, dos nossos filhos, quando os nossos maridos não estão. Não somos nós as donas dos nossos filhos, né? Tudo que for feito em família precisa ser feito pelo casal. O homem como líder, você como auxiliadora idônea, e todas as decisões que são tomadas na vida dos filhos são decisões do casal, das quais o homem vai prestar contas a Deus. Tá? Então, na ausência do nosso marido, nós assumimos a responsabilidade. Então, ali, a gente vai falar sobre isso mais tarde um pouquinho, que é sobre o culto doméstico. Ali a gente está vendo uma imagem representando uma mãe. Gente, deixa eu falar para vocês, que difícil achar uma imagem de uma mãe com 4 filhos. Não tem no Google, só tem com 2. Penei, só tem com 2 ou com 1. Com 2, com 3, com 4, nunca tem. Penei para achar isso. E isso já faz parte da ideologia do mundo para todo canto, né? Que é propaganda de margarina, né? Que o certo é ter 2 filhos. Só vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, nesse contexto aí, você vê que o pai não está aí, mas o pai não está aí, eu tô interpretando a figura. O pai não está aí por um motivo, sei lá, ele está viajando. Ele está fazendo alguma coisa e essa mulher está assumindo o culto doméstico no lugar do pai. Mas quando o pai está em casa, a responsabilidade é dele. E outra coisa, um adendozinho sobre culto doméstico. Culto doméstico não é o momento... Eu não vou falar isso agora não, eu vou falar isso depois. Mas culto doméstico não é o momento de fazer a criança dormir. Não é aquela hora que você bota a luz bem baixinho, lê a Bíblia bem baixinho, para ver se a testinha dorme. Não é isso. Culto doméstico não é para isso. Não é a hora de você contar historinha para a criança. Não é isso. Culto doméstico é um culto.
onde o sacerdote do lar tem que estar presente. Não é uma atividade de mulherzinha. Aliás, a gente tem feito muito isso, ensinado aos nossos filhos que igreja, que coisa de crente é coisa de mulher. Né? Porque os maridos não vão e a gente assume. Então a gente precisa lembrar disso. O nosso marido é o sacerdote do nosso lar. Na ausência dele, por um motivo específico, então nós podemos assumir isso aí. Próximo. Mulher, você... Não. Você não tem nenhum outro chamado mais importante. Não, então eu que errei. Tudo bem, vamos lá. Eu vou falar assim mesmo. Você não tem nenhum outro chamado mais importante quanto o de ser esposa e mãe. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Deus criou você para isso, a menos que você tenha o dom do celibato. Se você tem o dom do celibato, então você nunca vai se casar e nunca vai ter filhos. Beleza, então Deus quer, e também aí não é para viver para você não, é para viver para Deus, é para trabalhar para o Senhor. Mas se você não tem o dom do celibato, você nasceu já com uma vocação de ser esposa e de ser mãe. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Então vamos lá. O objetivo do ensino na família do pacto deve ser de gerar crentes. Isso é uma coisa tão importante. Nós não geramos filhos para nós mesmos. Nós estamos aqui em nome de alguém. Nós somos embaixadores desse mundo, não é isso? E quando nós temos filhos, esses filhos estão sob a nossa responsabilidade para servirem a quem nós servimos. Isso é uma coisa muito séria. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo em Gênesis, capítulo 18, verso 19. Gênesis, capítulo 18, verso 19, diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus o escolheu para quê? Para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Então o homem, ele é o sacerdote do lar. E nós, como auxiliadoras deles, temos que estar envolvidas nessa missão de fazer com que os filhos do pacto, os filhos da aliança, sejam crentes que façam diferença nesse mundo. Abram comigo um texto também muito conhecido, Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Esse texto diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, é a repetição da lei, né, gente? E os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui é repetida a lei para o povo, porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e Deus está falando para esse povo o quê? A ordem aqui é para que você ensine isso aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então Deus reivindica para si os filhos da aliança. Deus reivindica para si os filhos do pacto. Quando você leva o seu filho ao batismo, não é você que está dizendo para Deus: Senhor, toma meu filho. Não. É Deus que está mostrando ao seu povo: esta criança me pertence. Esse é meu filho. Não foi ele que instituiu a circuncisão? E o batismo é o substituto da circuncisão no Novo Testamento? O que a circuncisão fazia? Marcava aquela criança. Essa criança é minha. Deus reivindica aquela criança. Então isso é muito sério, porque você está cuidando de crianças que têm dono, pertencem a Deus. Deus reivindicou essas crianças, dando a elas pais crentes, dando a ela o símbolo do batismo, dando a ela igreja. Deus reivindica essa criança e cabe a nós conduzi-la aos pés de Cristo. No batismo, não somos nós que dizemos que
os nossos filhos pertencem a Deus, é Ele que diz. Vocês lembram quando a gente batiza? Quando a gente batiza nossos filhos, todas as promessas que a gente faz, a gente esquece, né? Das promessas que a gente fez durante o batismo dos nossos filhos, mas são promessas muito sérias. São promessas de ensinar essa criança a ler, para ler a Bíblia. São promessas de ensinar essas crianças no caminho do Senhor o tempo todo. E a gente faz um voto diante de Deus. E muitas vezes a gente não cumpre. Próximo. Agora a gente vai ver alguns objetivos na criação de filhos, né? E a bonequinha está olhando, tipo, tem isso, objetivos na criação de filhos. Mas a gente tem objetivo para tudo, né, gente? Quando a gente vai casar, a gente planeja o casamento, planeja a festa, planeja o vestido. Se a gente quer comprar um carro, a gente junta dinheiro, deixa de fazer uma coisa, vai se planejando até comprar o carro. A gente planeja como vai ser as viagens de férias, a gente planeja um monte de coisa na vida. Mas criação de filho parece que vai de bolo, né? É porque a gente tem uma ideia muito errada sobre criação de filhos. A gente pensa que criar filho é limpar nariz, dar banho, levar ao médico, botar numa boa escola. Isso é também, mas é muito mais do que isso. E uma coisa que a gente tem sempre que lembrar: filho possui uma alma eterna. Aí diz uma amiga minha: melhor ter gato e cachorro. Eu morro de rir, porque gato e cachorro pelo menos não tem alma. Você não precisa cuidar desse detalhe, você cuida só do corpo, né? Mas criança não. Criança não basta você cuidar do corpinho dela. Você tem uma alma em suas mãos, uma ou muitas, para cuidar, para direcionar ao Senhor. Então vamos lá. Então vamos ver alguns objetivos na criação de filhos. O primeiro deles é fazer com que a geração seguinte adore a Deus. Sabia disso? Sabia que hoje, quando você está grávida do seu primeiro filho, você tem que estar pensando em daqui a 50 anos? Sabia que hoje você tem que estar pensando na sua quinta geração? Como é que... Bom, eu amo meus filhos, certo? Eu quero a salvação para os meus filhos. Eu quero que eles sejam homens crentes, tementes a Deus. E eu quero que os filhos deles também sejam. É minha geração, é meu sangue. E eu quero que os meus netos também sejam firmes, meus bisnetos. Como é que eu posso atingir a quinta geração, gente? Eu não vou estar mais aqui. Como é que eu posso ter a esperança de que na quinta geração da família Quaresma, mesmo que eles não se chamem mais Quaresma, porque ele misturou com outros nomes, mas que aquelas crianças que descenderam de mim vão estar adorando o Deus que eu amo e que eu adoro? Como que eu posso ter certeza disso? Como que eu posso me empenhar para isso se eu não vou estar mais aqui? Fazendo o trabalho hoje com os meus filhos. Hoje eu preciso formar os meus filhos. Por quê? Porque eles vão formar a próxima geração, que vai formar a próxima geração, que vai formar a próxima geração. Então isso é um motivo de oração para nós. Por quê? Porque assim a igreja de Cristo é edificada. Isso se chama crescimento orgânico da igreja. É a igreja crescendo dos seus próprios membros. Os crentes gerando outros crentes. A igreja cresce também quando outras pessoas que não conhecem o Evangelho se juntam a nós. São as duas formas que a igreja cresce, né? Então nós precisamos cuidar do crescimento orgânico da igreja. Isso está em nossas mãos fazer alguma coisa. Todo dia. Todo dia está na nossa mão fazer alguma coisa. Como você espera evangelizar o mundo e deixar um legado para o reino de Deus? O que você pensa a respeito disso? Às vezes as pessoas têm um coração em missões, têm um coração que contribui, um coração que está preocupado e esquece os filhos. Quantos pastores a gente conhece, né? Que se preocupa com o rebanho de Deus e esquece do rebanho menor, que foi o primeiro colocado sob sua guarda. Né? Então, às vezes, a gente está muito interessado em evangelizar lá fora. Uma vez eu conversando com uma moça, ela disse para mim, ela tinha 3 filhos, e ela falou para mim, ela trabalhava muito, era uma mulher que trabalhava muito e delegava a criação dos filhos a qualquer um. E ela disse para mim, mas eu não posso sair de onde eu estou, sabe por quê? Um dos grandes motivos eu evangelizo sempre. Já até se converteram 2 moças lá. Ótimo. E quem está evangelizando seus filhos? Quem está ensinando dia a dia para eles a lei de Deus? Não tinha quem. Então não faz sentido isso. A gente ir lá para fora e deixar aqui para os outros fazerem, né? Então
esse é um dos objetivos, fazer com que a geração adore a Deus. Gente, Cristo chegou a nós através de quê? Não foi de geração, não foi através de uma genealogia, não foi através disso? Filhos que ensinaram filhos, que tiveram filhos, que ensinaram filhos, e vem aquela linhagem todinha até chegar a Jesus. É assim. E a igreja hoje cresce assim também. O reino de Deus cresce assim, através da geração de filhos. Vocês querem ver? Abram comigo o que o Salmo 78 diz. É um salmo lindo. E ele explica isso direitinho. Salmo 78. A partir... Deixa-me ver. A partir do versículo 5. A partir do 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Isso aí está falando do que, gente? Da lei de Deus, tá? Então ele instituiu uma lei em Israel. E ordenou a quem? A nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Essa ordem é para os pais. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para quê, gente? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Então, a ordem foi dada aos pais para que fosse passada aos filhos. É assim que a igreja cresce. Você está preocupado com o crescimento da tua igreja? Cuida dos teus filhos. Esse é o primeiro ponto. Depois você vai para o departamento infantil, dar as suas ideias boas. Depois você vai cuidar dos jovens da igreja, dos adolescentes, montar um acampamento para eles. Depois. Primeiro, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Aí, eu queria mostrar esse livro aqui para vocês. Ele chama A Família da Aliança, de Van Groningen. Ele e a mulher dele, eu não vou falar o nome, que é muito difícil. É um livro maravilhoso que fala sobre o papel do homem, o papel da mulher, a criação de filhos, tudo debaixo da perspectiva do pacto e da aliança. É um livro maravilhoso, leiam esse livro, é um livro lindo de se ler. E este casal aqui, Harriet e Gerard, esse casal tem, sabe quantos filhos? 8. Aí a editora mudou a capa do livro recentemente, essa capa é nova. Sabe quantos filhos tem aqui? 2. Eu fiquei revoltada. Por que não tinha que ter mudado a capa, não? Sabe por quê? Sabe o que isso aqui reflete? A mesma coisa que reflete a minha pesquisa no Google. Uma criança ou 2 crianças. Reflete um estilo de vida que diz assim: filho dá trabalho, filho gasta dinheiro, filho é incômodo, filho atrapalha a carreira. Filho é problema. E o homem que escreveu esse livro tem 8 filhos. Ele vai ter um treco se ele vir isso aqui. Ele tem 8 filhos. E aí eu fiz uma continha básica. E essa continha é assim. Ele tem 8 filhos. Todos já são casados, né? Então aí vem mais 8 noras e genros. E aí ele tem, até agora, 31 netos. E se cada neto desse se casar, serão 31 cônjuges dos netos. E se cada um deles tiver 4 filhos, serão 124 bisnetos. Serão 202 pessoas além do casal. Serão 204 crentes na família da aliança. Contando que os filhos vão se casar com crente, né, gente? Que filho de crente só casa com crente. Supondo que os jovens se casem novos e sejam criados por pais fiéis, né, e Deus haja de misericórdia para com eles, em 80 anos, um filho de crente
terá 202 descendentes trabalhando para o reino de Deus. Olha que coisa linda. Eu quero isso para mim. Isso é muito lindo. Mas o que a serpente diz? Para o crescer e multiplicai-vos. Que nada, tanto trabalho. Que nada, menina, as coisas estão tão caras. Já viu o preço de escola? Vai ter mais de 2 filhos, por quê? O negócio está feio. E a melhor dos crentes é assim, esse mundo está perdido. Eu não tenho coragem de botar filho num mundo desse. Ora bolas, bote o filho para mudar o mundo, né? E aí a gente faz isso, a gente reduz, a gente mingua a família da fé por causa de objetivos escusos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um filho ou 2 filhos, tá? Não estou pregando aqui contra se ter poucos filhos, nem pregando a favor de se ter 10 filhos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou perguntando qual é a motivação do seu coração. Qual o seu objetivo? Para que você vive? Se o objetivo do seu coração é egoísta, então você está pecando. Se o objetivo do seu coração é assim, que preguiça de ter outro. O que é mais importante, o reino de Deus ou o seu bem-estar? Então, são coisas que a gente precisa refletir. São coisas que a gente precisa levar em consideração. Sabe por quê? A gente vive uma geração que se chama geração do conforto. O colchão tem que ser muito macio, o ar-condicionado muito gelado, o carro muito confortável, a comida muito gostosa, o lugar de morar tem que ser muito bom. Tudo tem que ser muito bom. Só que para ter tudo muito bom, você precisa ter muito dinheiro. Então, se ter mais filhos vai atrapalhar o seu conforto, então o que eu faço? O que a serpente me diz. Paro de ter filho para poder ter mais coisas. Olha que conta legal. Eu deixo de obedecer a Deus para poder ter dinheiro. Aquele que eu não vou levar para o céu. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas motivações, com aquilo que leva a gente a planejar a nossa família. Vamos lá, outro objetivo de criar os nossos filhos. Construir neste mundo com fundamentos eternos. Precisamos fazer tudo o que nós fazemos com os nossos filhos aqui, pensando na eternidade. A gente não pode esquecer disso nunca. Esse é o nosso maior defeito, porque a gente esquece que a gente vai estar muito em breve diante do reto juiz para passar a eternidade com ele. E a gente precisa se lembrar disso. Próximo. Precisamos mostrar aos nossos filhos as grandezas de Deus. Gente, se você ler lá em Deuteronômio 6, ele vai dizer assim, estas palavras, vocês sabem de cor, recitem comigo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí depois ele vai falar, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado pelo caminho, andando. Essas palavras, a lei de Deus, precisa estar no nosso coração. Se nós não amamos a Deus, como é que nós vamos fazer os nossos filhos amarem a Deus? Se nós não nos maravilhamos com as coisas de Deus, se você não chora pelas coisas de Deus, se você não gasta tempo com as coisas de Deus, se você não ama a igreja de Cristo, se você não luta pela verdade do Evangelho, não espere que seu filho vá fazer isso, porque ele não vai. Ele precisa olhar em você o seu amor pela Escritura, o seu amor pela palavra. Como é que você vai dizer ao seu filho, meu filho não mente porque mentir é pecado, e você comete outros pecados que ele sabe que são pecados, e você comete na frente dele, e ele não percebe a sua luta? Ted Tripp falou uma coisa muito interessante lá em Brotas, que me marcou muito. Que toda vez que você for disciplinar o seu filho, corrigir o seu filho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você deve levar uma palavra de esperança a ele. Como foi feito no Éden, lembra que a gente falou? Veio a maldição, mas ao mesmo tempo que veio a maldição, já veio a redenção. Ali mesmo, onde vem as maldições, Deus já diz que viria o Redentor. A gente precisa fazer isso com os nossos filhos. Quando você for disciplinar o seu filho, diz para ele das suas lutas.
Porque ele está te desobedecendo porque ele tem um coração pecaminoso, porque ele nasceu em pecado, como diz lá o Salmo 51, verso 5. Então, ele enfrenta essas lutas de querer te obedecer, mas de ter mais vontade de obedecer a ele mesmo e obedecer a ele mesmo, e aí ele precisa ser disciplinado por causa disso. Ele tem vontade de parar de mentir, mas ele acha mais fácil continuar mentindo. Ele até sabe que ele não pode bater no irmão dele, mas não dá para segurar e ele bate. O que é isso, senão a luta contra o pecado? E a gente também tem essas lutas. E aí Ted Tripp fala assim, quando você for corrigir seu filho, conta para ele as suas. Vocês são irmãos em Cristo. Diga a ele que você também está lutando contra um pecado. Diga a ele qual é o pecado que você está lutando. Que você tem lutado contra a sua língua. Que você tem sido impaciente. Que você tem sido grosseira. Que você tem, sei lá. E que você tem lutado contra esse pecado e você sabe o quanto é difícil. E que você é solidária com a luta dele. E que você vai orar por ele e pede para ele orar por você também. O que é isso? É mostrar aos seus filhos a grandeza de Deus. É mostrar para ele que há uma redenção. Que ele pecou e que você também peca, mas existe solução e a solução está em Cristo. Então, esse é um dos objetivos da criação dos nossos filhos. Vocês percebem como é que a gente está distante disso? Você percebe como é que a gente entrou numa máquina de fazer louco, que é esse mundo, e a gente resume a criação de filhos a coisas terrenas, momentâneas, sem importância? E a gente esquece de fazer as coisas importantes. Próximo. Outro objetivo na criação de filho. Nós precisamos apontar os nossos filhos para Deus. A Bíblia fala que eles são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Quantas flechas tem uma aljava? No mínimo 5. Eu não enchi a aljava, infelizmente. Infelizmente, quando eu podia ter mais filhos, eu não tinha esse entendimento. Senão eu teria tido mais. Mas nós precisamos apontar nossos filhos para Deus. A gente tem que ter objetivo na criação dos nossos filhos. E o que é apontar os nossos filhos para Deus? É mostrar a eles o pecado deles. É estar preocupadas com o coração deles e não com o comportamento deles. A gente precisa criar uma cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? É a forma de ver o mundo na mente dos nossos filhos. E aí eu vou perguntar para você, quem são os heróis dos seus filhos? Quem que seu filho admira? Neymar. Ronaldinho. Diz outro aí, sei lá. Quem seu filho admira? Homens promíscuos? Homens bêbados? Homens ladrões, homens que descumprem todos os 10 mandamentos e mais alguns, homens que não amam a Deus, mas eles são os ídolos dos nossos filhos. Quem são as mulheres que as nossas filhas admiram? Iguais a quem elas querem ser? Que tipo de mulher a nossa filha quer ser? Quem é modelo para ela? Né? E o que é isso? Falta de ter quem aponte essa criança para Deus. Falta de ter quem mostre para essa criança o que é realmente importante. Então, o tempo todo que você está com seus filhos, você está apontando ele para Deus. Você está andando num lugar e acontece alguma coisa, acontece alguma situação, você tem que parar e explicar aquela situação para o seu filho. Você sai com a sua filha para comprar uma roupa e ela quer comprar uma roupa muito curta ou muito justa e você vai dizer, não, minha filha. As meninas que você conhece usam essas roupas, mas você não. Você é diferente. E aí o seu filho vai jogar bola e cai na briga. Não, meu filho, você não. Mas todo mundo briga, mas você não briga. Aponta seu filho para Deus o tempo todo. Toda circunstância que acontecer. Em todo momento. Isso é que é inculcar. Na hora que levanta, a hora que dorme. E, gente, isso não dá para fazer em tempo parcial, não. Isso é um trabalho exaustivo, integral, que demanda toda a nossa energia. É muito desgastante, é muito complicado. Por isso que a gente tem que ter fôlego para isso, a gente tem que ter energia para isso. A gente não pode desperdiçar a nossa energia em coisas vãs, em coisas que são pó, em coisas que são palha, que quando o vento passar vai carregar. Nós precisamos apontar os nossos filhos para Deus. As nossas crianças têm aprendido com essa cultura o que significa autoridade,
o que significa honra, o que significa amor, o que significa obediência. Eles não podem aprender essas coisas com a nossa cultura. Eles não podem aprender isso com televisão. Gente, que coisa triste. Que coisa, como a gente é mãe preguiçosa. Agora a gente tem uma geração de bebês de 3 meses já plantados em frente à televisão. De 3 meses, por causa da galinha pintadinha. Tá, galinha pintadinha não tem nada, mas nem sei se tem, que eu nunca assisti. Mas por que uma criança de 3 meses tem uma babá eletrônica dessa? Por que isso? Por que a gente opta sempre pelo caminho mais rápido? Por que a gente dá um videogame para o menino passar o dia inteiro enfiado no videogame para a gente não ter trabalho de brincar com ele? Então, cada dia mais cedo, os nossos filhos estão tendo a mente encharcada pelo mundo. Porque a gente quer, porque a gente deixa, porque a gente tem preguiça, porque a gente está cansada, porque a gente tem coisa mais importante para fazer. Então, nós necessitamos, em todas as situações da vida, levar os nossos filhos a Deus. Próximo. Precisamos ensinar, é outro objetivo, aos nossos filhos que os pecados deles não são apenas contra nós, mas contra um Deus santo. E isso é muito grave. Tá? Quando você está lidando com disciplina com seus filhos, você não pode, de jeito nenhum, fazer com que ele ache que ele está te ferindo ou que ele está te magoando. Ele tem que ter a noção exata de o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo tem nome, se chama pecado e leva ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a gente precisa ensinar aos nossos filhos. E aí eu vou citar uma frase que eu bem não anotei de quem que é, mas eu vou falar mesmo assim que ela é muito boa. Diz assim: nunca me deixe esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido. Ensine isso ao seu filho. A questão não é só a gravidade do pecado, até porque não tem pecadinho e pecadão, né, gente? Tem agravantes e atenuantes, segundo os nossos símbolos de fé, né? Um pecado ele pode ser mais grave aos olhos de Deus por causa das circunstâncias, sim. Mas pecado é pecado e merece o inferno igual. Pecados pequenos ou pecados grandes, né? Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos que ele está pecando contra um Deus santo e que ele terá que prestar contas a um Deus que é santo e que odeia, abomina o pecado. Próximo. Precisamos ensinar os nossos filhos a não seguir os desejos dos seus próprios corações. Abram comigo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17. E vamos fazer essa leitura de pé, para vocês acordarem? Vamos ficar de pé, todo mundo. E vamos abrir lá em Gálatas 5, 17, vamos ler juntas. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Olha que texto maravilhoso, olha que ensino maravilhoso da Bíblia para nós. Vamos ler juntas? Bem alto. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Podem sentar. Obrigada. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Para quê? Para nós não fazermos o que é do nosso querer. Por quê? Porque o nosso querer é carnal. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Quando eles querem muito alguma coisa. E eles querem tanto aquela coisa, que eles são capazes de pecar contra você para ter aquela coisa. Eles são capazes de te desobedecer, ou de te enfrentar, ou de fazer pirraça para ter aquela coisa, porque aquela coisa é importante demais para ele. E ele precisa aprender a negar aquele ídolo do coração dele, para obedecer, para fazer a sua vontade. A promessa de ir bem e de ter longa vida sobre a terra não está relacionada a viver da forma que a criança bem entende.
mas está relacionado à obediência. Né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Então, essa promessa não é para quem faz o que quer. Essa promessa é para quem nega a si mesmo e obedece. E nós somos os representantes de Deus na vida dos nossos filhos. Então, para obedecer a Deus, eles precisam nos obedecer. Então, quando eles não nos obedecem, eles não estão somente pecando contra nós, mas estão pecando contra Deus, porque quebraram a lei de Deus e porque foram contra a autoridade que ele instituiu. Então, isso é muito grave. Isso é muito sério. E não interessa qual é o que foi que a criança fez, porque nós temos os nossos próprios padrões, certo? Então, vamos lá. Mentir é muito sério. Mentir é muito sério, certo? Certo. E se você disser, João, desce daí, e ele não descer, é muito sério? É muito sério. Porque você deu uma ordem a ele e ele não obedeceu. E sabe o que isso significa? Ele está aprendendo assim: eu sou uma pessoa que recebo ordens, mas não cumpro. Eu sou uma pessoa que não estou nem aí para o que ninguém fala, eu quero fazer o que eu quero. Ah, a Bíblia diz isso? Ah, tá, tudo bem, mas eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Ah, a Bíblia fala que... Então, quando eles são pequenos, tudo bem, isso vai se refletir em coisas bobas. Né? Quando eles são pequenininhos, é só o subir ou descer dali. Mas quando eles crescem, os problemas também crescem. E eles não aprenderam a subjugar a sua vontade, a vontade de um representante legal de Deus, que é o pai e a mãe. Mas ele faz só a vontade dele. Então isso significa que quando ele crescer, ele também não vai subjugar a sua vontade, a vontade de Deus, expressa na sua palavra. Então a Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não há comunhão entre luz e trevas. Ele é santuário dos ímpios, dos ídolos. Ele é ímpio. Você é santuário de Deus. Não pode haver comunhão. Mas eu faço o que eu quero. Eu estou apaixonada. A Bíblia fala: você tem um marido. Seu corpo pertence a ele. Mas eu me apaixonei pelo rapaz do trabalho. Eu faço o que eu quero. Não é assim? Tá vendo? No começo é uma coisa bobinha. Desce daí. Na outra, eu quero abandonar meus filhos e meu marido e ir embora de casa. Por quê? O que aconteceu foi a mesma coisa. Eu tenho uma vontade, que é de subir ali. Minha mãe disse, não, não sobe, mas eu só faço o que eu quero, porque a minha vida gira em torno de mim mesma. Eu sou o meu próprio Deus, o meu próprio ídolo. Então eu faço o que eu quero. E não acontece nada comigo. Ninguém me corrigiu. Aí, mais tarde, eu vou fazer outras coisas, porque eu também quero fazer a minha... Continuo querendo fazer... Eu tenho 30 anos, mas eu continuo sendo aquela menina mimada de 2 anos. Eu só faço o que eu quero. Não há lei sobre mim. Quem manda na minha vida sou eu. Então, se a Bíblia fala, não mentais uns aos outros, mas eu vi necessidade naquela situação, então eu resolvi que é lícito para mim mentir naquela situação, então eu vou mentir naquela situação, tudo bem. Então, são aprendizados que, se nós não tivermos na infância, depois na vida adulta vai ficar difícil. Vamos lá. Outro objetivo na criação dos nossos filhos. Ensinar seu filho a obedecer. É mais ou menos o que nós já falamos. E aí, se você olhar bem essa figura, chega a dar um arrepio, né? E aí eu te faço uma pergunta. Se a vida do seu filho dependesse de ele obedecer uma ordem sua imediatamente, a vida dele estaria segura ou não? Pense, porque eu não ia achar nunca uma mão de bebê numa imagem dessa sem tela, né, gente? Até procurei, mas não achei. Mas você imagine aquilo ali sem tela. Imagine esse bebezinho subindo ali, essa criança subindo naquela janela, se pendurando, sem tela. E você de longe tendo que dizer, meu filho, desça daí agora. Então, obediência também traz segurança. Não só na parte física. Também. Mas principalmente para a nossa alma. Obediência traz segurança para a alma. Porque hoje eu obedeço não comendo mais biscoito. Amanhã eu vou obedecer em coisas que vão afetar a minha vida até o fim dos meus dias. Pecados que vão me trazer consequências graves e sérias por toda a minha vida. E, gente, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ensine isso ao seu filho. Pecado traz juízo.
Pecado traz consequência. E mesmo quando há o arrependimento, e é um assunto que a gente tem falado aqui desde o começo, que é um exemplo que eu sempre dou, que é o exemplo do jugo desigual. Né? Eu sempre falo isso porque é um assunto que tem destruído as famílias da igreja, tem destruído as igrejas, e a desculpa é sempre a mesma. Mas eu amo. Então não pode ter nada errado com o amor. Né? Mas a lei de Deus é outra. Então, ou nós estamos dispostos a obedecer à lei de Deus, apesar de nós, ou então nós tornamos-nos os nossos próprios deuses. E aí desiste de ensinar o seu filho. Porque se você só faz o que você quer, e não o que a Bíblia manda, mesmo que você não tenha vontade, nós já falamos sobre isso na palestra passada, se você só faz o que você quer, o seu filho só vai fazer o que você quer, o que ele quer. Ele não vai fazer o que você está mandando, o que é melhor para ele. Né? Então, nós somos exemplo disso. O objetivo da disciplina não é apenas fazer com que os filhos obedeçam. Não é fazer com que os filhos não te façam passar vergonha. Tem gente que só disciplina filho quando fez passar vergonha. Não é assim? Só para dar satisfação para os outros. Porque quando estão só eles ali em casa, a preguiça bate. E ela sabe que não tem ninguém olhando, então ela deixa passar. Né? Então vamos lá, próximo. Como nós podemos forjar no nossos filhos a imagem e semelhança de Cristo? Essa missão não pode ser delegada, essa missão é minha. Se você quer forjar o caráter dos seus filhos, a imagem de Cristo... E, gente, se eu perguntar isso para vocês aqui, eu tenho certeza da resposta de vocês. O que é mais importante para você com relação aos seus filhos? Que ele seja um excelente profissional, bem-sucedido, bem casado, com filhos lindos, ou que ele seja um homem de Deus? Eu tenho certeza que a resposta de todos vocês vai ser essa. Porque essa era a minha resposta, essa era a minha oração, desde o primeiro filho que eu tive, ou antes. Senhor, a única coisa que eu quero é que eles sejam tementes ao Senhor. É o meu único desejo. O resto é lucro. O resto é bênção. Tá? A única coisa que eu desejo é que eles amem e temam ao Senhor. Mas como que a gente pode ter isso se a gente não luta para forjar o caráter de Cristo naquela criança, gente? E aí tem gente que se escora na doutrina da eleição, né? Bom, se ele for um eleito, né, ele vai... Sim. Mas você sabia que para Deus concretizar a eleição, ele usa instrumentos? Ele usa instrumentos. Como é que um crente se converte? Baixa alguma coisa nele e ele aceita Jesus? Não, ele tem que ouvir a palavra. Romanos 10 fala sobre isso. A conversão só vem através da pregação do evangelho, porque Deus quis assim. Ele podia querer diferente, mas ele quis assim. E ele ordenou que fosse assim. Da mesma forma, a salvação dos nossos filhos precisa de instrumentos. Eles não vão adentrar uma terceira dimensão para se converter, não. Precisa de meios, de instrumento, e nós somos os instrumentos designados por Deus para ensinar os nossos filhos a amar e a temer ao Senhor. Tá? Isso não é obra do acaso. Não é obra do cosmos. Necessita de trabalho árduo. Pergunta para os pastores quantas horas eles passam estudando para trazer um sermão fiel no domingo. Trabalho árduo. É trabalho árduo. Mas é assim que Deus escolheu, através de instrumentos. Então essa é uma missão que não pode ser delegada para ninguém. Essa missão pertence a você. Essa missão não é da creche, da escola, da babá, da empregada, da avó. Não é da avó, gente. Tem gente que fala assim, bom, eu não quero botar em creche porque não tem crente, eu vou botar com a minha mãe. Né? Mas a responsabilidade não é dela. Ela pode até ensinar. Ótimo, beleza. Mas a responsabilidade não é dela. A responsabilidade é nós. Tu as inculcarás a teus filhos, é mandamento, é ordem. É você que tem que inculcar a lei de Deus no coração dos seus filhos. Pode passar. Você precisa amar e temer a Deus e se impressionar com as coisas de Deus, com as grandezas de Deus, antes que seus filhos o façam. Eu já disse isso a vocês. Ou você ama e obedece a Deus, ou pode esquecer.
Filho não engole pai e mãe hipócrita. Filho vê além do que você pode imaginar. Filho sabe tudo. Criança não é boba. Não tente ensinar para o seu filho uma coisa e viver outra. Porque quando ele puder falar, vai ser a primeira coisa que ele vai dizer para você. Na sua lata. Próximo. Nós precisamos investir nos nossos filhos. A maternidade não pode ser vista como um hobby parcial, mas como um treinamento de tempo integral. Gente, a palavra é essa, treinar. Nós precisamos treinar nossos filhos. E aquele texto que a gente leu de Deuteronômios que fala sobre inculcar, essa palavra significa repetir com insistência, para frisar, e imprimir alguma coisa no espírito de alguém. Repetir com insistência. Tem gente que fala assim, ai, meu filho, sei lá, meu filho mente. Mentiu 2 vezes. Minha filha vai mentir 100, 200. Nas 200 você vai disciplinar para resolver o problema. É insistência. Não vai ser da primeira vez. O dia que você ouvir alguém dizer assim, olha, isso aqui eu bati no meu filho uma vez só e resolveu. Resolveu não. Resolveu não, ele ficou com medo porque apanhou muito ou qualquer coisa parecida. Porque a criança ela é insistente. Ela vai fazer uma coisa, você vai corrigir, ela vai fazer de novo, você vai corrigir, ela vai fazer de novo. Então você tem que persistir. Então nós precisamos investir tempo nos nossos filhos. E eu trouxe aqui para vocês um pedacinho do que nós prometemos um dia no batismo dos nossos filhos, segundo o nosso manual de culto da IPB, que diz assim: prometeis que, se Deus for servido conservar a vida dessas crianças até a idade própria, os educareis na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na nossa santa religião, como é ensinada na Escritura no Antigo e Velho Testamento. Prometeis encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo e piedade, e envidar todos os esforços para livrá-las das más companhias e dos maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-los convosco à igreja regularmente, ensiná-la a adorar ao Senhor com reverência e a estimar os irmãos como irmãos aos demais membros da igreja. Olha só quanta coisa a gente promete, né? Eu nem lembrava disso tudo. Quando eu escrevi tudo isso, quando eu passei a limpo aqui, eu falei, gente, eu nem lembrava que eu tinha prometido tudo isso. Coisa séria, né? Você votar diante de Deus, né? Você fazer um voto e você não cumprir. Pode ir. A aliança, ela engendra um contexto de... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela engendra um contexto em que nós precisamos usar os meios para atingir os objetivos. E como é que na teologia se chamam esses meios? Meios de graça. Tá? São os meios que Deus usa para alimentar o seu povo. São meios que Deus usa para cuidar do seu povo. Então, assim como é verdade que somente Deus pode dar graça à alma, e à alma de nossos filhos também, é também verdade que ele usa os meios secundários. É aquilo que eu falei sobre descansar na eleição. E esse livro ali, levanta aí, Virgínia, Ensinando o Evangelho aos Filhos da Aliança, do Joel Bick, que tem lá atrás, ele fala exatamente sobre isso. De gente que se escora. Tipo, eu batizei meu filho, eu sou crente, filho de crente, crente beleza. Se foi eleito, está salvo, então está tranquilo, eu não preciso fazer mais nada. Eu levo o moleque na igreja dia de domingo e minha missão está cumprida. O pacto que você entrou com Deus e incluiu seus filhos é um pacto que exige responsabilidades. A promessa, a aliança exige responsabilidades. Gente, o evangelho não é mágica. O evangelho não é magia. Então, nós temos responsabilidades. Então, Deus utiliza meios secundários para a conversão dos nossos filhos. E nós vamos ver alguns desses meios. Vamos lá. Um desses meios de graça para salvar a alma dos nossos filhos são pais piedosos, pais crentes. Viu que a gente leu lá que a gente promete no batismo? Ser exemplo e dar testemunho para os nossos filhos? Aquilo que eu falei, se você não teme e não ama Deus, não espere que seu filho faça isso. E eu sempre digo isso. Coisa boa para você virar crente de verdade é ter filho. Porque ou você vira crente de verdade, ou você desiste. Porque não dá para você ensinar uma coisa que você não vive.
Né? Então, a nossa vida piedosa, o nosso crescimento com Deus, o nosso abandono de pecado, é uma forma de Deus alcançar os nossos filhos, é um meio de graça para a vida deles. Próximo. Outro meio de graça é o culto doméstico. E aí eu vou mostrar 2 livrinhos para vocês, que eu já mostrei, vou mostrar de novo. Que são esses 2 aqui, que podem ajudar vocês no culto doméstico. Existe um que não tem aqui, que se eu fosse vocês, eu entrava no site assim que terminasse a palestra. Não, assim que terminasse a mesa redonda. Ele chama, anota aí, Investigando a Palavra de Deus. Editora Monergismo. Investigando a Palavra de Deus, editora Monergismo. Esse material é para a escola dominical. Mas lá na nossa igreja nós estamos usando, as mães estão usando para fazer o culto doméstico com os filhos, porque uma lição é tão grande que elas dão em uma semana. Esse material foi produzido pela equipe do pastor Joel Bick, a equipe que trabalha com ele. E a proposta deles é, até a criança chegar à 8ª série, que é a nossa 8ª série, ter passado por todos os livros da Bíblia. Todos. Com explicação, com chave bíblica, com contexto histórico, com contexto teológico. Coisa mais linda, material maravilhoso, que as mães lá da igreja estão desesperadas. Gente, eu estou tendo que estudar igual uma doida para dar isso para os meus filhos. Porque eu mesma não sabia essas coisas. Né? E eles têm 48 volumes. Grande assim, dessa grossura, sem figura. É muito material. Então, não é falta de material. Ele só tem traduzido os 3. O 1, o 2 e o 3. Eu tenho os 2 primeiros, ainda não tenho o terceiro. Mas eles vão traduzindo com o passar do tempo. Eu falei para os meus filhos, eu falei, gente, que dó que eu não tive isso. Que pena. Mas eu fico feliz porque os meus filhos vão ter, para os meus netos. Porque, da mesma forma como hoje, os meus filhos têm muito mais conhecimento a respeito de Deus do que eu tinha na idade deles, que eu não tinha nada. Assim também eles vão começar a nova geração dando para os filhos deles muito mais do que eu pude dar. Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha o entendimento, eu não tive pastores que ensinassem isso e eu também não tinha material. Essa abundância de material aí, meninada, é privilégio, é bênção de Deus, é graça na vida de vocês. Porque no Brasil não tinha nada disso há 25 anos atrás, não. Agora tem, mas não tinha, não. Tá? Então, usem e abusem do material rico que a gente tem no culto doméstico. Gente, a responsabilidade de discipular o seu filho é sua e do seu marido. Não é da igreja. Eles vêm só uma vez na semana na igreja. E eles estão conosco todos os dias em casa. Nós precisamos discipular os nossos filhos. E o culto doméstico é um instrumento maravilhoso. E vou repetir, não é hora de fazer a criança dormir. Ok? Tem que ser numa hora em que eles estejam acordados. Então, você pode variar isso aí de acordo com a idade dos seus filhos. A revista Os Puritanos tem um artigo chamado O Tesouro Perdido do Culto Doméstico. Procurem esse artigo. Ele é maravilhoso. Ele é um tapa na cara da gente, porque a gente perdeu esse hábito de fazer da nossa casa um lugar de adoração. Né? Então, quando a gente perde isso, a gente não pode esperar coisa boa, não. Porque é lá que a gente tem que dar as bases sólidas para os nossos filhos. Então, vamos lá. Outro meio de graça que Deus usa para alcançar os nossos filhos. A igreja, o culto, a pregação, a comunhão dos santos. Não negligencie a igreja com seus filhos, por menores que eles sejam. Não pense que seu filho não entende nada. Ele entende. E ele vai entendendo aos poucos. Não pense que ele está ali e vai ficar entediado. Não, leve seu filho à igreja, seja assíduo à igreja. Ame o dia do Senhor para que seu filho possa amar o dia do Senhor também. Se você não amar o dia do Senhor, seu filho não vai amar o dia do Senhor. Não permita que seu filho profane o dia do Senhor, que é um mandamento, 4º mandamento. Guarda o dia de sábado, santifica. O dia do domingo é o dia de você fazer mais nada, a não ser adorar ao Senhor, a não ser estar em comunhão com o povo de Deus. É o dia reservado
para o Senhor. Isso é um meio de graça poderoso na vida dos nossos filhos. Porque a gente já fica a semana inteira longe. A semana inteira envolvida num monte de coisa. Se a gente não tira esse dia para se abastecer, para viver o resto da semana, a gente está perdido, né? Assim já é difícil, né? Porque a pressão é muito grande, você imagina, sem nada. Outra coisa, não subestime o poder da pregação do evangelho na vida dos seus filhos. Não subestime o poder da palavra de Deus. Ah, ele é muito pequenininho, ele não vai entender. É palavra de Deus, palavra viva de Deus. E quando está sendo pregada por um homem que foi ordenado e chamado por Deus para isso. Então, não negligencie essa bênção, que é a igreja, a pregação e o culto na vida do seu filho. Outro meio de graça, o correto uso da vara. Né? Ele não gostou muito do assunto, não, bichinho. O uso da vara é um meio de graça. Ou então, Provérbios não diria: corrige teu filho, tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não retires da criança a disciplina. Fustiga com a vara. Gente, fustigar com a vara não é sentido figurado. Não é. Pode ir para o próximo. Que aí vocês vão me fazer essa pergunta, né? Mas a vara é um método de Deus? Será que a vara é um método de Deus? O mundo diz que não. Aliás, o mundo diz agora que a gente vai poder ser preso daqui a pouco por isso. Né? Em outros países, como a Suécia, por exemplo, desde 1970, a lei da palmada já existe e está sendo criada, já foi criada uma geração de pequenos tiranos, que, inclusive, não sei se vocês leram isso no Terra essa semana, que, inclusive, onde a família vai passar férias são as crianças que decidem, porque eles mandam na casa. Né? Então, a desgraça é total. Então, sobre isso, se esse é o método de Deus, não queira ser mais sábio do que Deus. Não dá uma de serpente no jardim. Ah, Deus disse assim, mas não é bem assim, não. Não queira ser mais sábio do que Deus. Se a Bíblia falou, está falado. É Deus que está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Próximo. A vara é literal. Nós já falamos sobre isso. Vamos abrir lá. Provérbios 22, 15. Acompanhem comigo se vocês não acharem que eu estou inventando. Abre aí. Provérbios 22, verso 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Sabia disso? Vocês sabiam que criança pequena tem o ouvido instalado no lugar errado? Ouvido de criança pequena subjaz no traseiro. Criança pequena só ouve quando apanha. Não ouve só de falar, não. Então a gente precisa treinar os nossos filhos. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 17. Eu não li o outro, né? Eu não li o 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar sua mãe. Isso é promessa, tá, gente? A gente acha que promessa bíblica é só promessa boa, né? Isso aqui é uma promessa. Você quer ser envergonhada? Você quer ser envergonhada? Então deixe de corrigir seu filho. É uma promessa. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Isso vai acontecer, é uma certeza. Não discipline seu filho e você vai ser envergonhado. Isso é o de menos, né? Essa é a menor das tristezas. A maior das tristezas é ver nossos filhos longe do Senhor. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Gente, precisava ter outro nenhum, né? Precisava ter só esse. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
Isso é muito sério. Então, a vara, ela é um meio de graça que Deus está dando aos nossos filhos. Lembra do que a Bíblia fala lá em Hebreus 12? Que nós tínhamos nossos pais que nos disciplinavam segundo melhor lhes parecia. Né? Pois que pai há que o filho não corrige? Porque se estáis sem correção, vocês são bastardos e não filhos. Filho sem correção é tão amado quanto um filho bastardo. Ou seja, não é amado. A Bíblia relaciona o amor à disciplina. O mundo não. Né? O mundo doido não. Né? O mundo fala que amor é você deixar a criança fazer tudo. E que disciplinar a criança é falta de amor. Mas não é isso que a Bíblia fala. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra do meu Deus. Mas essa vara, pode passar aí, precisa ser em amor. Ninguém está falando de espancamento aqui não, viu, gente? Colher quente, cabo de vassoura. Ninguém está falando disso aqui não, tá? Então, a disciplina precisa ser em amor. Lembre-se que o seu alvo é levar o seu filho ao arrependimento. A disciplina é para promover arrependimento no seu filho. Não é para descontar a sua raiva, nem a sua frustração, nem a sua falta de paciência. O fruto disso não é bom. O fruto de uma disciplina sem amor, de uma disciplina com raiva, é um fruto ruim, é um fruto amargo. Tá? Então, se você está estressada, nervosa, pede seu marido para disciplinar o menino. Ou vai ali fora tomar um picolé, esfriar a cabeça, tomar um banho, reflete, descansa, ora. Depois você volta e disciplina seu filho. Porque a disciplina ela não funciona como uma válvula de escape, não é isso. Também não é para mostrar para os outros quão boa mãe eu sou. Né? Então, se está na frente dos outros, eu disciplino. Se não está, eu não disciplino. Porque a gente tem que... Não pode esquecer que a gente está sempre diante de Deus. Fazendo algo errado ou certo com aquele filho que Ele me deu para entregar de volta para Ele. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, disciplina precisa ser em amor. O que mais? Disciplina tem que ter hora e lugar. Lembre-se, o seu alvo não é humilhar o seu filho, nem mostrar aos outros que você é uma boa mãe. Então você não precisa gritar com seu filho, você não precisa dar escândalo, dar show, você não precisa dar lição de moral nele na frente de todo mundo. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém precisa ver você fazer isso. Existe uma coisa chamada porta e uma coisa chamada quarto. Entra no quarto, fecha a porta e conversa com ele baixinho, sem que ninguém ouça. Não é para ninguém ouvir. Né? A gente já leu o versículo anteriormente falando sobre gritaria, né? Sobre ira, sobre gritaria. São coisas condenáveis diante de Deus. Então, tem que ter hora e lugar. E qual é a hora? A hora é quando você está calma. A hora é quando você entendeu que o que ele fez não é contra você, mas é contra um Deus santo. A hora é quando você entendeu que você ama tanto essa criança, que o teu coração está tão cheio de misericórdia pelo caminho que ele está tomando, que você vai frear o caminho que ele está tomando. Né? Porque você ama essa criança e porque você quer tirá-la desse caminho, por amor à alma dela. Então essa é a hora. Quando você entendeu isso, então é a hora de discipliná-lo e num lugar fechado. A vara deve ser, pode passar, instrumento de reconciliação entre você e seu filho. Porque é assim que Deus faz com a gente. Lembra que a gente falou de Gênesis? Junto com a disciplina veio a redenção. O versículo diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este te ferirá a cabeça. O que é isso? Cristo esmagando o diabo, o pecado, a morte. Então, juntamente com a repreensão, traga esperança para ele, traga reconciliação. Por isso que quando a gente disciplina o nosso filho com amor,
lá no quarto, com a porta fechada, com a voz bem baixinha, porque quanto mais baixo você falar, mais dócil você for, mais ele vai entender que aquilo é um ato de amor. E depois que você fizer isso, você orar com ele, você mostrar para ele o pecado dele, então você pode sim pegá-lo no colo, acalentá-lo, até ele parar de chorar, beijá-lo, fazer carinho nele. Porque amor não é incompatível com disciplina, gente. Tem gente que acha isso um absurdo. Várias vezes eu já ouvi isso. Você beijava seu filho depois de bater nele? Sim. Porque eu batia nele porque eu amava ele. Porque eu queria tirá-lo das garras do pecado. Era um ato de amor. E eu não estava estressada, eu não estava nervosa. Quando isso acontecia, porque isso aconteceu, aí não dava para dar beijinho, nem para sair amiguinho, né? Então eu tinha que fazer outra coisa. Aí eu tinha que me arrepender do meu pecado e ir até eles e pedir perdão. Porque eu tinha pecado contra eles porque fui agressiva. Porque estava nervosa e fiz isso várias vezes. Tem aqui minha filha que não me deixa mentir. Fiz isso várias vezes. Pequei contra eles várias vezes. Mas tinha que ir atrás, me retratar. Né? Então, a vara tem que ser este momento de você mostrar amor ao seu filho. Mostrar consolo. A mesma mão que disciplinou é aquela mão que vai acolher e que vai dizer, meu filho, eu te amo tanto. É tão ruim fazer isso para mim. Dói tanto no meu coração ter que bater em você. Ter que imprimir dor em você. Mas eu estou fazendo isso porque eu estou obedecendo a Deus em primeiro lugar. Se eu não fizer isso, eu estou pecando contra Deus. Eu não posso deixar de fazer. Porque Deus me ordena a fazer. Então eu preciso fazer. E eu estou fazendo isso também porque eu amo você. E aí vocês podem sair do quarto conversando. Rindo, programando o dia de amanhã, levando seu filho para te ajudar a lavar a louça, sua filha para te ajudar a fazer qualquer outra coisa no computador. Né? O momento de disciplina não é um momento de racha entre os pais e os filhos. É um momento como Deus faz com a gente. Não é assim que Deus faz com a gente? A gente chega para pedir perdão a Deus e Deus fala, não quero falar com você por 3 semanas, depois você volta. Ele não faz isso com a gente, ele não bota a gente de castigo. Ele chama a gente, dá uma lapada na gente e fala, meu filho, eu te amo. Vá e não peques mais. Né? É assim que Deus trata com a gente. Deus é o nosso pai, é o nosso exemplo. E é assim que nós devemos tratar com os nossos filhos. Próximo. Quando não criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós estamos honrando mais aos nossos filhos do que a Deus. De quem vocês se lembram quando eu falo sobre isso? Honrar mais os filhos do que a Deus. Eli. Lembra de Eli? A Bíblia fala isso sobre Eli, que Eli honrou mais aos filhos do que a Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que é ser filho de Belial? É ser imprestável, companheiro vil, ímpio. Significa ruína e destruição. E não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2,12. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2,17. E aí, o que Eli fez? Nada. Como ele não devia fazer sempre, de costume. Para eles serem adultos e estarem nesse ponto, isso foi uma coisa que ele sempre fez. E aí Deus fala para ele, e tu, Eli, por que honras mais teus filhos do que a mim? 1 Samuel 2:29. Isso aí é o contrário do que está escrito lá em Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eli não fez isso com seus filhos. E pagou um preço muito alto por isso. Vocês se lembram? Os dois morreram. Ele morreu. A nora grávida de um deles, quando soube a notícia da morte dos filhos e dele, deu à luz e morreu. E foi tirado o sacerdócio da casa de Eli. Porque Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. Ele permitia que seus filhos afrontassem a Deus. Você tem permitido que seus filhos afrontem a Deus? E tem achado que vai ficar tudo bem? Não pode ficar tudo bem. Não tem como. E aí nós vamos ver uma coisa que eu sempre falo, sempre que eu falo sobre criação de filhos, toda vez que vocês me virem falando sobre criação de filhos, eu vou falar sobre isso. Que é esse texto de Efésios, que fala que nós não devemos
provocar os nossos filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que nós podemos fazer isso? Eu sempre falo isso porque isso precisa ficar muito gravado na mente da gente. Isso é uma coisa muito importante. Disciplina e admoestação são duas palavras que têm significados parecidos, mas âmbitos de ação diferentes em cada uma das palavras. A admoestação é mais conversa, é mais explicação, é mais ensino, mas também tem o sentido de disciplina física. Admoestação. E disciplina a conotação mais forte da palavra é vara, mas também carrega em si a questão do ensino. Tá? Então, são duas coisas que andam juntas, gente. Não é sair estapeando o menino, não. Tem que explicar por quê. Abre a Bíblia com ele, conversa com ele, explica para ele. Né? E só uma curiosidade aqui. Esse texto de Efésios 6,4, ele começa falando, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A palavra pais ali é pai e mãe. Mas quando você vai para o versículo 4, ele diz, vós pais não provoqueis os vossos filhos à ira, é pai, homem. Sabe o que isso quer dizer? Que a responsabilidade da disciplina dos filhos pertence ao pai. Aqui, a palavra de Deus está falando com homens. No inglês é father. Está falando com um homem. A responsabilidade da disciplina é do marido. Nós somos auxiliadoras. Então, se é você que determina como é a disciplina da sua casa, dá um passinho atrás. Conversa com seu marido. A disciplina é o pai que dá. E nós assumimos essa responsabilidade na ausência deles. Mas quem dá a diretriz é o cabeça, é o homem. Então, como é que nós podemos fazer isso? Criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não sendo severos demais. Aquele pai que nada presta, nada tá bom. Conhece um pai assim? Uma mãe assim? Que tudo tá ruim, que tudo reclama, exige coisa demais daquelas crianças. Exige de uma criança de 3 anos coisa que ela não pode fazer. Exige de uma criança de 10 coisa que ela não é capaz de fazer. É aquele pai que está sempre reclamando, que está sempre em cima da criança, que a criança não respira. Então, não é assim que nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí eu vou ler para vocês o que Calvino fala quando ele interpreta esse texto. Ele diz assim, os pais são exortados a não irritar seus filhos com imoderada severidade. Tal atitude excitaria o ódio e os levaria a lançar de si o jugo paterno de uma vez para sempre. Já viu os filhos que são loucos para ir embora de casa? Conhece filhos assim? Eu não aguento mais meu pai. Estou doida para me livrar. É isso que um pai severo demais, grosseiro demais, ríspido demais faz com os filhos. O tratamento bondoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria na obediência. Enquanto que uma severidade austera, rigorosa, severa, e inclemente, que quer dizer cruel ou impiedoso, suscita obstinação e destrói o respeito. Então você precisa ser na medida certa, severa na medida certa, pelo motivo certo. Tem pai e mãe que se importa mais com o vaso quebrado do que com a mentira que o filho fala. Tem pai e mãe que quebra a criança numa surra porque despencou a cortina. Mas que deixa a criança fazer o que ela quer, com as suas próprias vontades, seu próprio coração, seus próprios desejos. Ela é dona do pedaço, desde que não quebre a minha sala. Ela faz o que ela quer, desde que ela não me dê prejuízo. E também nós não podemos ser indulgentes demais. Passa aí, Juju. Esse texto nos ensina a não sermos indulgentes. Indulgente é clemente, tolerante demais com os nossos filhos. Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, ao ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Que sua bondade seja temperada, a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviam. Tá, esse assunto de vara é um assunto muito amplo. Você teria que fazer umas, sei lá,
quantas palestras para falar sobre isso, porque é um assunto é uma gama muito ampla de coisas que se precisa conversar. Mas comece se convencendo de que isso é bíblico. Comece se convencendo de que isso é necessário. E aí corre atrás. Vai ler livro, pede para o Miami fazer um estudo sobre isso, pede seu pastor para pregar sobre isso, vai atrás de blog, depois eu vou recomendar 2 blogs ali já para vocês que falam sobre isso também. Se informe. Mas saia daqui convencido de que você precisa disciplinar o seu filho apontando-o para Deus e que a disciplina física é o caminho dado por Deus. E por último, eu queria terminar com uma frase de Joel Bick, que está naquele livro Instruindo o Coração da Criança. E ele diz o seguinte: trabalhemos pela alma de nossos filhos, como se a salvação deles dependesse de nós. Entenderam? Como se a salvação deles não depende de nós. Se nós fizermos todos os esforços do mundo, desassistidos do Espírito Santo de Deus, nós vamos formar apenas crentinhos, apenas fariseus, apenas hipócritas, que não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem isso, não fazem aquilo, não vão nesse lugar, não vão naquele, mas com o coração completamente distante de Deus. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos orar para que os nossos filhos se convertam ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida deles. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus toque a vida deles. Mas precisamos trabalhar por isso. São 2 coisas que andam juntas. Isso na teologia se chama concurso. São coisas que correm juntas. O Espírito Santo trabalhando através de alguém que está trabalhando. Tá? Essas 2 coisas andam juntos. Trabalhem pela alma dos seus filhos como se dependesse de vocês. Não vai cair, de repente, no teu colo. Você vai ter que trabalhar arduamente, esperando que Deus recompense e que abençoe o fruto do nosso trabalho. Amém? Eu vou terminar lendo para vocês, estava aqui. Vou terminar lendo para vocês um trecho desse livro, de Joel Bick, que é como se fosse uma carta, escrita por um pai, quando seu filho vai embora de casa. E esse pai e essa mãe aqui são pais que utilizaram os meios de graça. Aqueles meios de graça que nós falamos ali. Eles utilizaram, eles foram fiéis. Por isso, eles podem dizer isso aqui. E eu quero trabalhar com a graça de Deus pelos meus filhos com tamanha fidelidade que um dia eu possa dizer isso aqui para eles. Ele diz assim: meu querido filho, sabes que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos pela salvação de tua alma. Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabes que buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o centro deste lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistires em seguir os teus próprios caminhos, só nos resta orar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos e todas as orações não sejam levantados contra ti no dia do grande julgamento. Veja, pois, pela graça de Deus, que naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos que ver-te à sua esquerda. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs, nessa dura tarefa, nessa árdua tarefa, de levar os nossos filhos a estar à direita de Cristo no último dia. Que se no último dia eles não estiverem à destra de Cristo, não seja por minha culpa, mas que nós trabalhemos arduamente, duramente, todo dia. Que a nosso desgaste seja nisso. Por isso que a gente, quando falou sobre feminismo, a gente falou onde é que está indo a nossa força. A nossa força tem que estar indo para o lugar certo. E é o lugar que vai nos dar frutos eternos. Que Deus nos abençoe. Eu queria só para mostrar para vocês, antes de nós orarmos, 2 blogs. Um blog se chama
mulherespiedosas.com.br. Se vocês não conhecem, acessem, leiam. Tem muito texto bom lá. De vez em quando eu escrevo para lá. Esse blog não é meu. Algumas pessoas perguntam se esse blog é meu. Não é meu. Não sou a dona do blog. Eu sou só colaboradora. São 2 esposas de pastor que são donas desse blog. E elas postam toda semana, 2 vezes por semana, textos maravilhosos que podem nos ajudar a viver melhor a vida cristã. E tem um blog que eu vou indicar para os jovens, que se chama inconformados.blog. Aumenta um pouquinho para eu ler. .blog.br. Esse blog é formado por jovens que escrevem para jovens dilemas de jovens. É um grupo de uma igreja na Bahia, da Igreja Presbiteriana de Brotas, na Bahia, e um grupo de jovens da nossa igreja no Rio de Janeiro. Né? E eles escrevem toda semana também. Então, para vocês que são jovens, que estão aí lidando com os conflitos, com esse mundo querendo engolir você, é um blog joia para vocês acompanharem. E é isso aí, minha gente. Se alimentem.